O fato mais relevante que tivemos nessa semana foi o debate dos candidatos à presidência da República do Brasil, sem a presença de ninguém do PT, principalmente do ex-presidente Lula, que se encontra preso e disparado nas pesquisas. Bom, a avaliação geral desse debate, o que demonstra? Sobre um ponto de vista que tente avaliar as coisas mais profundamente do que elas aparecem na superfície. Em primeiro lugar, revela que a crise política no Brasil é gigantesca. Nós tivemos que os candidatos que estiveram presentes fizeram um papelão, de fato isso. Nós tivemos que as candidaturas à direita, elas são candidaturas, todas elas de crise, e todas elas muito fracas e com escassíssimo apelo popular. O papel, por exemplo, do Bolsonaro, segundo colocado nas pesquisas, na tentativa de se apresentar para o eleitorado como um candidato de extrema-direita, mas com clareza do que está fazendo, dando soluções, etc., tentou aparecer como uma espécie de freirinha de extrema-direita. Um papel confuso, pouco convincente, e não como aquele cachorro louco onde ele costuma nadar com mais tranquilidade. Ou seja, um papel basicamente ridículo. E o papel do Alckmin foi um papel muito confuso também, onde ele tentou se apresentar como um candidato mais moderado que o Bolsonaro, mas tentando ganhar fatias do eleitorado da extrema-direita, que é o que tem se repetido no mundo inteiro. Já temos falado, por exemplo, que essa foi a política de Sarkozy quando disputava votos 2 eleições atrás com Marine Le Pen na França, que é uma das 5 potências imperialistas do mundo. E aqui é a mesma coisa, é a mesma política. Então, Alckmin tentou apresentar ótimos números na segurança pública de São Paulo, de uma maneira bastante artificial, porque sabemos que os números são artificiais, tem acordos até com as facções criminosas aí, como o PCC, e também tem um grande problema de que o Brasil está submerso numa crise brutal. E não são esse tipo de maquiagens que vai dar alguma perspectiva para alguma coisa. O candidato do governo, Henrique Meirelles, já é um candidato que nasce desmoralizado por conta dos grandes ataques da extrema-direita contra o governo Temer e por conta do fracasso, o governo da política de Meirelles, o governo de crise de que se trata esse governo Temer. Os únicos triunfos que Meirelles conseguiu apresentar é quando ele foi ministro do Lula, onde quando apresenta, por exemplo, a criação de 10 milhões de empregos, não foi o governo Lula que criou esse emprego, foi o Banco Central dirigido por ele, que é ridículo também. E aí, o que acontece? Meirelles não conseguiu o apoio do Centrão, que ficou com Alckmin. Centrão é esse centro da política brasileira, uma direita fisiologista ligada basicamente ao municipalismo e aos interesses caudilistas, que o imperialismo está tentando massacrar pelo menos desde 1988 com a fundação do PSDB, porque isso torna o controle político do Brasil caro. E o imperialismo quer direcionar esse dinheiro para o próprio bolso, o que é óbvio, né? E o problema é que o Alckmin, para avançar na candidatura dele, que é outra candidatura de crise que se encontra contra as cordas com as denúncias da Lava Jato, né?
por exemplo, no caso da Dersa, entre outros, ele se aliou ao Centrão. Mais do que isso, ele foi ungido pelo Centrão como o seu chefe. Então, o que acontece? Uma candidatura de tanta crise que ela tem muitas dificuldades para avançar. Aí tem a candidatura do Álvaro Dias, que seria um candidato da Lava Jato, ex-senador pelo PSDB pelo Paraná, que agora é senador por um partido insignificante chamado Podemos. E também o papel dele foi hiper apagado, hiper ruim, sem ter nada para apresentar para o eleitor. E as candidaturas principais da extrema-direita estão todas pulverizadas. O próprio vice do ex-capitão Bolsonaro, o general Mourão, que fez várias declarações a la cachorro louco e que por isso ele foi sendo tirado de posições do exército, apesar de que agora se encontra aposentado, ele participa de um dos partidos nanicos de extrema-direita. A mesma coisa o outro general supostamente legalista, que foi o chefe da invasão brasileira no Haiti, o general Heleno. Então, que nós temos um aspecto todo dividido e que não consegue convencer, não consegue estruturar uma candidatura forte em torno do qual consiga juntar a direita como um todo. E temos a grande ausência do PT. Essa ausência do PT, como tudo é dialético na vida, tudo é contraditório, poderia se considerar um grande triunfo da extrema-direita, do imperialismo, porque o Lula não está ali. E, de fato, é um triunfo. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser um triunfo, ao mesmo tempo é uma derrota. Porque revela uma fraqueza total. Então, por exemplo, nesse debate, o que não faltou, ou melhor dizendo, o que sim faltou, foram os ataques contundentes contra Lula. A crise que se armou no governo Dilma, em 2015, por exemplo, poderia ser toda ela jogada nas costas do Lula. Porque a Dilma foi uma criação do Lula, da mesma maneira que o Haddad, a mesma coisa. E, nesse sentido, poderiam ter sido feitas críticas muito contundentes, duras, em cima dessa campanha geral anticorrupção da Lava Jato, como, por exemplo, em cima da questão do mensalão, em cima da questão da Petrobras, etc. E Lula, dessa maneira, ele perdeu a oportunidade de se apresentar ao eleitor, mas ele aparece como vítima. O fato mais relevante que tivemos nessa semana, na cadeia, ele aparece sem ser atacado diretamente, porque tenta ignorá-lo, apesar de que ele está disparado na frente das pesquisas eleitorais, principalmente no Nordeste. Tem estados como Alagoas, onde está aliado a elementos clássicos do Centrão, como Renan Calheiros, onde está com quase 60% nas intenções de voto e na cadeia. Então, ele acaba sendo meio que blindado. E nesse sentido, existe a possibilidade super engraçada de que o PT, em cima dessas armações todas que ele tem feito, ele vai para o segundo turno. E pior ainda, com Alckmin. Essa possibilidade não está descartada. O que seria um segundo turno de altíssima crise. Por quê? Porque o que está colocado no Brasil é aplicar um grande ataque contra os trabalhadores. Esse é o ponto central que a maioria dos analistas, e da esquerda, nem falar, nem sequer abordam. Esse aqui é o ponto. O Brasil tem dono, é o imperialismo, que agora está tentando apertar ainda mais por conta da crise mundial. O controle e a roubalheira não, seria a expoliação do Brasil, porque no capitalismo são todos negócios, para estabilizar a taxa de lucros das grandes empresas do mundo, que viram
os lucros caírem violentamente a partir desde 2008, quando os mecanismos para controlar a crise de 2008 se esgotam. Ou seja, esses mecanismos começam a se esgotar em 2012. E a partir daí os lucros em queda livre e o endividamento generalizado no mundo está tomando dimensões apocalípticas. Então, nesse sentido, não é um problema moral, é um problema de que o imperialismo precisa de uma ferramenta estruturada a partir de um controle do Estado brasileiro para poder impor ataques como, por exemplo, acabar com a reforma trabalhista de vez, todos os direitos, com a reforma, acabar com a previdência social, tudo, como existe, como já acabou em vários lugares, acabar com e privatizar a educação, a saúde, entregar em bandeja às empresas estrangeiras, ao grande capital, o petróleo, o setor elétrico. Agora, pensa um pouquinho o seguinte. O segundo turno com o PT e com o Alckmin resolve o problema do imperialismo? O Brasil deixou de ter dono de uma hora para outra, virou um negócio em Marte. Então, o que fica bem claro que se trata de uma situação de extrema crise nessas eleições. Porque o que resultar desse jogo eleitoral dificilmente vai dar conta do recado que tem colocado. É como uma loja. Sobe um diretor ou um gerente da loja, ele tem que dar lucros para o patrão. Se não conseguir isso, ele corre o risco de ser mandado embora. E aqui corre o risco de sofrer um golpe de Estado ou qualquer outro mecanismo que nem sofreu Dilma para buscar colocar um governo mais duro. Já qualquer governo que surgir dessas eleições é um grande governo de crise. Isso que é, seja Alckmin, pior ainda se for alguém do PT, o próprio Bolsonaro seria um grande governo de crise. O que seria um pouquinho melhor seria o Álvaro Dias, mas já se percebe que não vai decolar, um candidato de muita crise. O próprio Bolsonaro, dentro da extrema-direita, aparece como um candidato folclórico, mal visto por todas as declarações cachorro louco, e a situação não está como para colocar nesse momento alguém tão abertamente fascista no governo. Ele ser alguém mais, tipo um Macron na França, mais aparentemente temperado, moderado, etc. E nesse sentido, o que nós vemos é que o imperialismo só tem uma alternativa, que é a que ele está aplicando até agora, que é avançar por fora do parlamento. Que significa, na prática, adotar toda uma série de mecanismos por fora das instituições, por fora do regime jurídico. Há no Brasil um golpe de Estado jurídico, não podemos esquecer disso. E esse golpe de Estado jurídico implica em que as leis são tratoradas toda hora. E nesses dias, na última edição da revista Veja, na penúltima, apareceu na sessão Radar o Gebran, que é o presidente do TRF4, Tribunal Regional Federal número 4, seria a segunda instância do juiz Sérgio Moro, de Curitiba, dizendo que ele atropelou as leis, passou por cima das leis, não respeitou as leis, contra a decisão do desembargador Fabretto de libertar o ex-presidente Lula, para evitar um problema pior. E isso é o que estão fazendo toda hora. Não respeitando lei nenhuma. O que a Lava Jato faz isso. A teoria do domínio dos fatos que eles aplicam é isso. Aquele agente da Polícia Federal que foi super enquadrado porque ele denunciou aquela ação de uma juíza e da própria Polícia Federal que levou à morte de um reitor de uma universidade em Curitiba, demonstra isso. E toda uma série de outras ações também. Agora, para a esquerda, nós estamos na democracia. Só que não tem democracia nenhuma. Teve gente que, por exemplo, chegou a me dizer assim, que eu tinha errado, nós, né? Quando eu digo eu, somos nós do Gazeta Revolucionária, quando nós dissemos que no Brasil o regime estava indo para um regime bonapartista, porque isso não aconteceu. Bom, e o que tem hoje? Não é bonapartismo puro?
Esse governo aí, com a Lava Jato, com o judiciário desse jeito, isso aí cada vez mais bonapartista. E o regime está indo a um bonapartismo cada dia mais exacerbado. E rumo a um golpe militar aberto. Por quê? Porque não tem jeito. Não é porque seja bom ou seja mal fulano ciclano. É porque precisa aplicar um grande ataque contra os trabalhadores. Esse é o ponto. E para isso precisa de um governo muito mais duro. Nesse sentido, que nós vimos que a atuação nesse debate da chamada esquerda também foi ultra lamentável. No caso do Boulos, bom, uma atuação totalmente social-democrata, em nenhum momento encampou a defesa do padrinho dele, que é o Lula, nem encampou uma denúncia fortíssima contra o golpe. Já parece que nós estamos na Suíça em 1900 e não no Brasil em 2020. É uma atuação para lá de lamentável, super eleitoreira, né? Que não chama atenção à população, não denuncia que há um enorme ataque contra a população e que a saída não é eleitoral, que inclusive o grande problema aqui é que é o seguinte: o imperialismo está tentando legalizar algum governo o mais duro possível para avançar nos ataques, é só isso. E o regime atual é um regime golpista. O PT, no mínimo, se fosse um partido mais ou menos coerente, deveria lutar não para salvar os carguinhos, não para eleger tal ou qual deputado, não para fazer proposta de governo como se estivesse na Suíça em 1900, sino para denunciar o golpe que ele levou. E lutar pela retomada do governo de Dilma, ou, no mínimo, boicotar essas eleições. Porque Lula está preso sem provas. Porque as provas que foram apresentadas de que ele supostamente seria o dono do apartamento do Guarujá são ridículas. Ele não tem escritura, ele não tem compromisso de compra-venda, ele não tem nada. Onde você viu isso? Somente no Brasil em 2018, ou sei lá, no Haiti, talvez. Está sobre ocupação. Então é um negócio grotesco. O papel de Ciro Gomes foi um papel super isolado, ele já foi jogado a escanteio, tanto pela direita, porque a burguesia não confia tanto nele assim no momento, porque precisa de um candidato mais direitista ainda, quanto pelo PT, com essas manobras que fez com o PSB. Então agora se trata de um candidato isolado. A Marina Silva é uma candidata que tenta gerenciar o chiqueiro sem entrar no chiqueiro, fazendo um papel de segunda voz, como já fez nas últimas eleições, para tentar salvar o PSDB de não ir para o segundo turno. E o grande destaque, como a farsa, a tragédia desse debate que revela o tom, foi a participação desse cabo Daciolo, ex-membro do PSOL, que agora rapidamente evoluiu para a extrema-direita, que aparece como uma espécie de tiririca. Então, o resumo que nós temos aí são umas eleições que são uma farsa, que tem objetivo principal no centro, legalizar um regime golpista para avançar no golpe. Por esse motivo, nós denunciamos essas eleições, denunciamos a política de Frente Popular, de conciliação de classes do PT, do PSOL e do restante da esquerda que tem essa mesma política, e conclamamos o voto nulo com a denúncia ao golpe desde o primeiro turno. Qualquer participação nessa eleição tem que ser para denunciar o golpe desde o início, não para eleger deputados, não para gerenciar absolutamente nada, sino para boicotar. O que está colocado para o próximo período é o avanço da crise capitalista no mundo. E isso vai levar a um ascenso operário que vai colocar no jogo a um elemento que é o principal que está faltando há algumas décadas, que é a classe operária mobilizada. Isso abriria uma situação
pré-revolucionária em vários países do mundo e a situação mudaria totalmente de figura. Esse debate nós estaremos aprofundando no próximo dia, quarta-feira, 15 de agosto, às 20h30, pelo canal do YouTube do Gazeta Revolucionária.